Eu gostaria de fazer algumas observações, porque tornaram-se muito populares nos últimos anos vídeos que mostram sessões de exorcismo. Não sei se vocês já viram isso na televisão, e dizem que curam males produzidos pelo demônio, né? E tem um comentário importante, comentário não, tem uma análise importantíssima do Luciano Martins sobre esse assunto, porque você liga para a televisão, diz, quando você vê o cara lá, estou curando a fulano, estou tirando o demônio do corpo, né? E isso se juntou também à grande repercussão das manifestações polêmicas do Papa Francisco, que se expressa publicamente sobre temas realmente que estão em voga na mídia, né? Relações homoafetivas, educação infantil, uso de drogas, e da mesma forma vão ganhando espaço na imprensa manobras de parlamentares brasileiros tentando impor uma agenda religiosa sobre as questões do Estado. A pergunta é a seguinte: nós estamos ou não estamos falando de religião? Muito bem. O Luciano diz que é óbvio que tem tido um efeito crescente na mídia sobre a sociedade, claro, e impulsionada pelas tecnologias digitais de comunicação, mas tem sido impulsionado muito esse tipo de prática que todos podem chamar até de religião. Eu, particularmente, eu não chamo de religião esses programas das igrejas eletrônicas. Aquilo não é religião. Com certeza. Aquilo não é religião. Até porque, no final de todos esses tipos de programa, ou pelo menos a maioria, as pessoas acabam pedindo dinheiro. Então, é um negócio, né? É um programa como se fosse o Shoptime, o Polishop, né? Você está vendendo ali, enfim, promessas que você não pode cumprir. Então, a gente acaba refletindo sobre o que vem acontecendo, o que leva tantos cidadãos a tomarem atitudes até contra os seus próprios interesses, por causa dessa distorção. São pessoas que acabam doando seus bens, seu dinheiro, né? Em troca de quê? De uma promessa, de um lote no céu, de que vai ser salvo, de um ataque do demônio, etc. O próprio Papa, ele fez umas declarações polêmicas, né, de que acha que a criança deve receber umas palmadas, etc. Coisas que, cá entre nós, fogem até, na minha opinião, de um líder religioso entrar nesse terreno pantanoso, né, que são esses assuntos polêmicos, né? Mas são esses eventos na televisão. Qual é a atração principal nesses eventos? Vocês já repararam? É o demônio. Sim. Né? Que nós não acreditamos. Muito bem. Então, nos últimos anos, duas das principais organizações chamadas de neopentecostais, as igrejas eletrônicas, vêm disputando a hegemonia do setor que os estudiosos chamam do evangelho da prosperidade, na qual o fiel busca não apenas a salvação da alma, mas principalmente um negócio com a divindade que lhe garanta o bem-estar material imediato. Então, eles começaram, não sei se vocês se recordam, começaram prometendo curas. Num determinado momento, uns anos para cá, eles guinaram à direita dizendo o seguinte: olha, se você frequentar e fizer doações, você será uma pessoa próspera, será uma pessoa com dinheiro, vai ter sucesso. Isso. E esqueceram a parte da cura. Porque não é verdade. Muito bem. Mas o que esses episódios todos têm em comum é que nem os líderes dessas seitas, igrejas eletrônicas, nem o Papa, na verdade, quando você começa a utilizar a mídia, você já não está mais praticando religião. Quando você usa a mídia, você está apenas construindo uma imagem que vai lhe posicionar numa liderança, num determinado grupamento, ou que precisa desesperadamente de uma tábua salvadora. O
essa história de invocar o demônio, o diabo, isso é um grande negócio. O terreno do sagrado tem outras dimensões, mas para a prática equivocada disso, o que ao invés de você estimular a fé, a doutrina, os ensinamentos, o lado bom, não, você estimula, né, a crença no que existe de mais ameaçador, do que tem de pior, é o demônio com chifre, Satanás, Lúcifer, Beelzebub, seja lá o que você queira apelidar. Então, vamos ser francos. Quando você vê na TV, você nota perfeitamente que é uma pessoa muito pouco preparada, que se intitula como pastor, embora não tenha estudado para pastor. Mas não importa, ele teve dinheiro para pagar o programa de televisão e alugar aquele horário. Aí ele sacode alguém dizendo que está colocando para o corpo, para fora desse corpo desse alguém, o diabo. É uma encenação. Isso, né? É religião? Não. Isso é religião? Eu acho que esse personagem, né, o demônio, o diabo, que frequenta esses templos das igrejas eletrônicas, né, é um simulacro, né, de um ser mítico que habita ainda os temores mais recônditos do ser humano. Na verdade, quando você não consegue nenhuma outra explicação para o que de mal está lhe acontecendo, só tem uma saída: você inventar que tem um demônio que está lhe perseguindo. Ou não é verdade? É verdade. mesmo. Quantas vezes a gente vê uma leitura equivocada entre os terreiros de Umbanda? Não, isso foi algum trabalho que fizeram contra você. Você coloca a culpa logo em alguma coisa. Alguém está te batendo. É santo, é entidade. O demônio é um personagem de circo, né? E outra coisa, muitas das vezes a mídia chama algumas dessas pessoas como religiosos, mas nada, é uma encenação, como disse a Jo aqui. E o que acontece? A característica é, através do dinheiro, da doação, se prometer a salvação de uma alma. Mas que alma precisa ser salva? Salva? Quem salva? Salva o quê? Do demônio? Mas ele não existe. Então passou a ser o demônio o grande parceiro, o grande sócio da vigarice. Da vigarice. Eu, particularmente, eu não questiono o pagamento do dízimo, até porque isso faz parte de uma religião e não me cabe aqui ficar discutindo os preceitos da religião dos outros. Mas muitos se utilizam desse pagamento em troca da promessa da prosperidade. Quer dizer, é uma distorção, né, digamos assim, de uma prática evangélica. E no final, quanto mais se encher a bola do demônio, quanto mais se endeusar o demônio, quanto mais se valorizar o demônio, mais eles vão ganhar dinheiro em cima do medo contra as pessoas. É um ser muito poderoso, né? Tem um caso famoso, mais famoso no YouTube, de uma mulher que declarou que o intestino dela passou a funcionar por causa de um travesseirinho santo que ela ganhou numa igreja eletrônica dessas. E ela foi dar o testemunho dele, né? Na cabeça dela, o que ela disse? O anjo caído, quer dizer, o demônio, havia dado um nó nas tripas dela e bastou ela comparecer ao culto, adquirir a pequena almofada azul com dinheiro, evidentemente, uma almofadinha, amarrou a almofada na cintura e acabou desobstruindo seu fluxo intestinal. Isso aí tem o mesmo sentido que as sessões em que homossexuais são, dizem, curados numa repetição constante de um espetáculo no qual o demônio é a atração principal. E qual é o problema? Bom, nenhum, a não ser o fato de que não se trata de religião. Trata-se de um negócio
que ocupa concessões públicas de rádio e televisão, enquanto as emissoras educativas, essas sim, vivem às moscas, e as emissoras comunitárias são caçadas como piratas por essas igrejas eletrônicas. Portanto, esses programas, pelo menos para mim e para o Luciano Martins, e eu acredito que para nós todos aqui, eles não são programas religiosos. Com certeza. E são programas caça-níqueis. Não tem diferença nenhuma do Polishop, do... Tem até uma expressão nos Estados Unidos, Gotslot, né? Que é realmente uma máquina de caça-níqueis. É uma loteria, né? É uma loteria. É uma loteria, não é isso? Ok, amigos, vamos para o segundo bloco com o João Castro Neves e Augusto Prates.